0,85% de sua massa para formar o nosso Sol. Os 0,25% de matéria interestelar restante se colapsaram em centenas de corpos celestes menores sem massa suficiente para ter luz própria, e estes se tornaram os planetas, as luas, asteroides e outros objetos que formam o nosso sistema solar. No caso da Terra, o planetinho azul que habitamos, ferro e níquel, numa temperatura bem próxima do Sol, se fundiram para formar o seu núcleo interno. Devido à pressão elevada dessa região, o núcleo interno é sólido, apesar de ser extremamente quente. Acima desse núcleo interno, entretanto, existe um segundo núcleo, chamado de núcleo externo, composto de metal líquido. O núcleo externo gira sem parar em torno do núcleo interno. Como o metal líquido é como um mar de prótons e elétrons, o efeito desse giro de um núcleo sobre o outro é análogo a uma corrente de cargas elétricas circundando o interior da Terra. Toda circulação de corrente gera um campo magnético perpendicular à direção do seu movimento. Assim, o movimento do núcleo externo da Terra sobre o interno produz um enorme campo magnético que envolve o nosso planeta inteiro. Esse gigantesco campo magnético funciona como um grande escudo que repele parte significativa da radiação que chega do Sol até a Terra. Como veremos mais adiante nesse episódio, o que chamamos de radiação nada mais são do que ondas eletromagnéticas, que por sua vez nada mais são do que perturbações regulares do campo eletromagnético, que assim como o campo gravitacional, é um dos campos fundamentais do qual o nosso universo é constituído. Não existe nenhum ponto do universo onde não há campo magnético, o campo eletromagnético. Visto que o campo magnético da Terra e a radiação que nos chega do Sol possuem a mesma natureza eletromagnética, elas são capazes de interagir uma com a outra. Mais especificamente, o escudo magnético da Terra repele os chamados ventos solares, que são emissões contínuas de partículas carregadas, como prótons e elétrons, e outras partículas menores, como os neutrinos, que se desprendem do Sol e são irradiados até a Terra. Caso não fôssemos protegidos por esse escudo magnético gerado lá no núcleo da Terra, todos os gases da superfície do nosso planeta seriam, digamos assim, soprados para fora, destruindo a nossa atmosfera e fazendo da Terra um grande deserto gelado. Foi o que aconteceu com o irmão gêmeo da Terra, o planeta Marte. Ambos os planetas são rochosos e aquecidos pelo Sol, com intensidade moderada bastante para a formação de água na fase líquida e, consequentemente, para a formação de oceanos. Entretanto, por motivos desconhecidos, o núcleo do planeta Marte esfriou e a circulação de corrente elétrica no seu interior foi interrompida, desligando, por assim dizer, o seu escudo magnético e deixando desprotegido contra os ventos solares, que então varreram a atmosfera marciana para os confins do espaço, secando os rios, lagos e mares de sua superfície e congelando a água no seu interior. Para se ter uma ideia, a cada segundo, Marte perde 100 gramas de gases devido à ação dos ventos solares. Pois é, mas contudo, na Terra, onde tivemos melhor sorte, a existência de atmosfera permitiu que nosso planeta se tornasse quente e úmido, possibilitando o surgimento da vida. Os gases que formam a atmosfera acabaram servindo de filtro para nos proteger de diversos outros tipos de radiação solar, como os raios-x e o ultravioleta. Grande parte dessas radiações são absorvidas ao ionizar, ou seja, ao carregar eletricamente os gases das camadas mais externas da atmosfera. Essa barreira elétrica, composta principalmente de elétrons livres, recebe o nome de plasma ionosférico. E assim, tal qual o campo magnético gerado pelo núcleo da Terra, esse plasma ionosférico nos protege contra o poder avassalador do Sol, permitindo que apenas um fragmento da intensidade de sua radiação chegue até a superfície terrestre. Ainda assim, antes do surgimento da camada de ozônio, a radiação solar era devastadora acima do nível do mar para que qualquer ser ali pudesse viver. Somente nos oceanos terrestres, a radiação solar era moderada o suficiente para a existência de vida, pois grande parte dela é absorvida na superfície da água, que por ser composta por moléculas eletricamente polarizadas, absorve bem grande parte das radiações. Mais especificamente, só as ondas eletromagnéticas com frequência entre 420 e 790 THz são capazes de penetrar o meio aquático de forma eficiente.
Esse espectro de frequência corresponde exatamente àquilo que nós chamamos de luz. Ou seja, a luz ou o espectro visível são as radiações ou ondas eletromagnéticas capazes de se propagar bem na água. Assim, embora seja a única radiação que podemos ver, pois era a única parte da radiação solar que chegava até aos seres aquáticos dos quais nossos olhos evoluíram, existem muitas outras manifestações eletromagnéticas em infinitas outras frequências que não percebemos com os nossos sentidos. Quando os nossos praticamente cegos antepassados surgiram e ergueram nossas primeiras civilizações e começaram a tentar entender a estranha realidade que nos rodeia, eles jamais poderiam conceber, portanto, a ideia de que fenômenos aparentemente tão diferentes quanto a energia que nos é transmitida pelo Sol, a existência dessa atmosfera de ar que respiramos, ou ainda os impulsos que fazem nossos músculos se moverem e nossos neurônios trocarem informações, produzindo pensamento, tivessem todos eles sua origem naqueles mesmos prótons e elétrons criados lá nos primeiros minutos do universo. Nem poderiam imaginar os antigos egípcios, os primeiros a sistematizar o estudo da matéria, que era a ausência de um simples elétron, ou seja, uma carga elétrica negativa, a razão pelo qual o ferro era corroído pelo ar e o ouro não. Mas se nossos antepassados não conheciam nada sobre o poder criador dos fenômenos eletromagnéticos, eles certamente conheciam o seu poder destruidor. O primeiro contato do ser humano com a ideia de uma força elétrica atuando na natureza veio da observação dos trovões, mais especificamente dos incêndios e dos choques provocados por eles. Não à toa, a maioria das mitologias do mundo atribuía a essa força do trovão o mais destacado lugar em seus panteões. Uma força que podia trazer fogo do céu, destruir ou inspirar visões divinas em quem era atingido por ela, ou ainda criar uma coluna de luz em plena noite, fenômeno que hoje chamamos de relâmpago. Só poderia mesmo ser a manifestação do próprio poder supremo. E olha, o ponto de partida para a compreensão dos fenômenos elétricos se iniciou, assim como todos os sambas enredos, né, lá nos tempos mais primórdios, no caso aqui no Antigo Egito, por volta de 5.000 anos atrás, quando os primeiros sábios egípcios fizeram observações acerca do que eles chamavam de trovejadores do Nilo, que era um tipo de peixe elétrico, né, que eles acreditavam ser o protetor dos peixes. Embora eles, não, no caso dos egípcios, não tivessem qualquer conhecimento sobre a eletricidade, o nome dado pelos egípcios a esse peixe elétrico já revela que eles tinham uma certa intuição de que este poder do trovão era da mesma qualidade, né, do mesmo tipo do poder desses peixes elétricos, né, que habitavam o rio Nilo. Então já havia associação da eletricidade do peixe daquela que ele observava no trovão. Como a cosmovisão egípcia, né, considerava que os animais eram detentores de poderes e conhecimentos superiores, quando não inacessíveis aos seres humanos, o fato de um peixe poder controlar os trovões, né, conforme eles acreditavam, não implicava necessariamente para os egípcios que nós pudéssemos replicar este mesmo poder. Séculos depois, estudiosos gregos e romanos voltariam a se debruçar sobre os corpos dissecados de peixes e arraias elétricas para descobrir o segredo do seu maravilhoso poder. Só que, diferente dos egípcios, a civilização greco-romana acreditava que o homem era superior aos animais em tudo, feito semelhante aos deuses, né? Havia essa ideia. Desse modo, se um reles peixe podia controlar a força dos trovões, então o ser humano, que era o ser mais próximo à divindade que existe, também poderia. Vários escritores antigos, né, como o naturalista romano Caio Plínio II, também conhecido como Plínio o Velho, escreveram vários tratados sobre o efeito anestesiante dos choques elétricos dos peixes gato e das arraias. E aí, por essa razão, tornou-se comum os médicos do Império Romano receitaram aos seus pacientes que sofriam de gota, né, que é inflamação das articulações, ou dor de cabeça, que eles tocassem peixes e arraias elétricas como meio de aliviar as suas dores. E você reclamando do chá de boldo aí da sua avó, né? Yes. Outro legado importante de Plínio o Velho foi ter sido um dos primeiros naturalistas conhecidos a observar que os choques desses peixes tinham a curiosa capacidade de viajar ao longo de certos materiais, podendo ser, portanto, conduzidos. Entretanto, né, foram os árabes
durante a Idade Média, os primeiros que transformaram o estudo da eletricidade num ramo específico de conhecimento. Por volta do século XV, os estudiosos árabes começaram a se dar conta de que o had-ad, ou seja, o trovão em árabe, era de alguma forma produzido no interior desses peixes e arraias, e não apenas controlado por eles. Dessa forma, deveriam existir fenômenos ainda mais fundamentais por trás dos trovões e dos seus relâmpagos. E nas culturas antigas, ao longo de todo o Mediterrâneo, sabia-se que determinadas pedras encontradas na natureza tinham a intrigante habilidade de atrair ferro. Essas pedras ímãs, que eram chamadas pelos gregos de adamas e pelos romanos de adamante, que ao pé da letra significa as indomáveis, porque elas eram extremamente inflexíveis e rígidas, elas eram encontradas em maior abundância pelos povos da antiguidade clássica europeia na região da cidade de Magnésia, na Grécia, razão pela qual ficaram conhecidas também como magnetis litus, ou pedras de magnésia, ou magnetitas, enquanto o seu poder de atrair ferro e outros metais ficou conhecido, como o ouvinte já pode imaginar, como magnetismo. E apenas por curiosidade, aqui na mitologia grega, Magnes, o primeiro rei da Magnésia, é um semideus, filho de Zeus com tia, que era uma Naiade, que era uma ninfa aquática, o Zeus que tinha mais filho que o Catra, e ele teria sido um dos patriarcas das tribos helênicas que conquistaram e colonizaram a península onde hoje se encontra a Grécia. Por volta dos anos 600 antes da Era Comum, o filósofo grego Tales de Mileto observou que pedras de âmbar, que em grego eram chamadas de elétron, ganhavam misteriosamente o poder de atrair objetos pequenos e leves, tais como penas e pelos, quando eram atritados com pele de gato ou algum material parecido. Esse fenômeno, que hoje atribuímos à eletricidade estática, foi descrito por Tales de Mileto como magnetismo temporário do âmbar, criando a primeira associação entre fenômenos elétricos e magnéticos. Ainda que Tales estivesse redondamente enganado ao constatar que a atração exercida pelas pedras de âmbar atritadas fosse um tipo de manifestação magnética, a relação entre eletricidade e magnetismo que ele propôs acabaria se comprovando verdadeira pelo experimento de Hersted 2400 anos depois, como veremos no próximo episódio. Na metafísica de Tales de Mileto, entretanto, essa afirmação de que ambos os fenômenos eram magnetismo fazia sentido, pois o magnetismo para ele nada mais era do que a manifestação do espírito que move animais e seres humanos. A alma ou anima era definida por Tales como o próprio movimento. Quando a alma, cuja natureza é o movimento, age sobre a matéria, cuja natureza é a inércia, o corpo se torna vivo. Por essa razão, Tales chegou a supor que os ímãs seriam as formas mais primitivas de seres vivos por serem capazes de dar alma ao ferro, fazendo com que este se movesse. Pois é, e saltando para o outro lado do mundo, lá para a Ásia, uma outra civilização que florescia nessa mesma época às margens do Rio Amarelo, ou seja, o Império do Meio ou China, descobriu, de maneira totalmente independente dos gregos, o poder das pedras ímã, que também era abundante nesse país. A popularização e o misticismo criado em torno dos ímãs pelos chineses, no entanto, fez com que mais poderes misteriosos desses objetos fossem descobertos por eles. Os chineses descobriram, por exemplo, que o aço, que é uma liga de ferro e carbono, podia absorver parte desse poder magnético, ao menos temporariamente, quando tocado por uma pedra ímã por um certo tempo. A possibilidade de transferir a força magnética fez com que os chineses tentassem usar pela primeira vez ímãs em tratamentos médicos. Curiosamente, hoje em dia, se bem que de uma forma muito diferente daquela empregada pelos chineses antigos, o magnetismo é de fato muito usado na medicina, em particular na obtenção de imagens por ressonância magnética. Bom, por volta do ano 400 antes da Era Comum, durante a dinastia Han, os chineses fizeram uma segunda grande descoberta sobre os ímãs. Eles descobriram que um pedaço de ímã ou uma barra de aço magnetizada sempre se alinhava com os polos magnéticos da Terra. Nascia assim as primeiras bússolas, que junto com a pólvora, o papel e a impressão são uma das 4 grandes invenções chinesas da antiguidade. Inicialmente, as bússolas usavam como marcador uma colher feita de pedra ímã, posta sobre uma superfície plana polida que apontava sempre para o sul. Por essa razão, a bússola era chamada pelos antigos chineses de ponteiro do sul. Mais tarde, essa colher foi substituída por uma barra de aço inserida dentro de um peixe de madeira que era posto para flutuar num balde com água, e quando magnetizada, a barra de aço dentro do peixe de madeira apontava a cauda do peixe sempre para o norte. Inicialmente, as bússolas eram usadas para a geomância, ou seja, adivinhação baseada na observação dos padrões formados por pedras ou terra atiradas sobre uma superfície
mais plana, e mais tarde, por volta ali do ano 1000, durante a dinastia Song, a bússola deixou de ser um objeto meramente divinatório, passando a ser empregada também na navegação. As bússolas primitivas, elas acabaram sendo aperfeiçoadas e substituídas por outras mais precisas, que eram feitas com uma agulha magnetizada suspensa por um fio de seda. Essa revolução fez dos navegadores chineses os primeiros a se aventurarem na exploração oceânica. Mas não apenas chineses ou gregos haviam descrito o poder dos ímãs. Em muitas outras culturas, os ímãs eram conhecidos e considerados fonte de grande poder. Na cultura sumeriana, por exemplo, a pedra ímã era usada para fazer amuletos com sigilos de cura, dedicados ao deus Marduk, ou Merodach, que significa bezerro do sol em português, que foi o protetor também da cidade da Babilônia e rei dos deuses mesopotâmicos, cujo epíteto era justamente aquele que age à distância. Por exemplo, Marduk e seus amuletos ímãs eram usados no exorcismo de diversos demônios, em particular Pazuzu, que era o demônio associado com os ventos, também estava muito associado com a malária, e para quem não pegou a referência, o Pazuzu é o mesmo demônio que aparece naquele filme O Exorcista. Apesar de ser um fenômeno que intrigou os seres humanos desde o início dos tempos, tendo sido estudado por diversas civilizações, pouco se descobriu acerca da eletricidade antes do século XV. Os fenômenos sobre os quais se debruçam egípcios, gregos, romanos, chineses, árabes, entre outros povos, permaneceram apenas como meras curiosidades abertas às mais diversas interpretações, a maioria delas de natureza mística. Afinal de contas, o misticismo reside no reino encantado da ignorância daquilo que não se entende, Bom, e lá no século XVI, por exemplo, o famoso alquimista e médico suíço Paracelso, responsável por introduzir as teorias vitalistas na Europa renascentista, atribuiu aos ímãs o poder de equilibrar a força vital dos indivíduos. O vitalismo é uma crença de que os seres vivos se diferenciam dos elementos não vivos por possuírem um tipo de energia, de élan vital, que os corpos inanimados não possuem. Para os alquimistas e místicos como Paracelso, o magnetismo era uma manifestação desse princípio vital. Durante a Renascença, e principalmente após a invenção da imprensa por Gutenberg em 1468, muito do conhecimento antigo que havia sido preservado por árabes e por monges católicos se popularizou nos círculos ilustrados da Europa. E essas novas ideias e instrumentos despertaram novamente o interesse pelos fenômenos elétricos e magnéticos. Uma das primeiras publicações que assinalavam um renascimento dos estudos do eletromagnetismo foi a publicação em 1600 em Londres do livro De Magneticisque Corporibus et de Magno Magneti Telluri, que traduzido aqui do meu excelente latim significa sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande ímã terrestre. A obra foi escrita por William Gilbert, que era um médico particular da rainha Isabel I ou Elizabeth I, e nela ele tenta demonstrar que as propriedades direcionais das bússolas advinham do fato de a Terra agir ela própria como um grande ímã que interagia com os ímãs das bússolas. Para confirmar a sua suposição, ele construiu um modelo da Terra chamado de terela ou terrinha em latim, que consistia em uma esfera metálica magnetizada. Quando uma bússola era aproximada da terela, a sua agulha imediatamente se alinhava com os polos da esfera. Fica, portanto, demonstrado pelo experimento de Gilbert que a ação sobre as bússolas se devia à própria esfera terrestre e não à ação do céu, como acreditavam os chineses e os defensores da física. Nos olhos. Foi daí que herdamos essas expressões como a luz dos seus olhos. Outro erro dessas primeiras suposições sobre a luz era considerar que a cor dos objetos era um fenômeno completamente independente da luz que incidia sobre eles. A cor seria, nessa visão, uma propriedade intrínseca do objeto, da matéria, cuja informação era apenas transportada pela luz até os olhos. Segundo Aristóteles, por exemplo, havia 4 elementos básicos dos quais a matéria era composta: o fogo, que era o vermelho, a terra, que era o amarelo, o céu ou o ar, que era o azul, e a água, que era o verde.
Tudo mais eram combinações desses materiais e, portanto, as demais cores seriam diferentes misturas, né, desses 4 elementos primordiais. Newton também concebia a luz, né, como um feixe de partículas de luz devido à sua propriedade de se propagar em linha reta, né? Mas sua principal contribuição aos estudos sobre a natureza da luz foi demonstrar que a cor e a luz eram manifestações do mesmo fenômeno. Então, utilizando um prisma, ele era capaz de decompor a luz branca em todas as outras cores. De igual maneira, ele podia recompor todas essas cores na luz branca, utilizando um segundo prisma em série com o primeiro. Olha, um abraço aí pro Pink Floyd aí, com o álbum dele, do Dark Side of the Moon, né? Exatamente. Um prisma aqui. Ficou muito bacana. Experimento hoje conhecido como capa do disco do Pink Floyd. É isso mesmo. Mas o Newton já fazia isso muitos anos antes do Pink Floyd. Mas é exatamente aquilo, né? E se você colocar um segundo prisma depois do arco-íris lá, volta a ficar uma luz branca, e não é apologia à causa LGBT. Bom, ou ainda, né, ele podia fazer a mesma coisa girando rapidamente um disco colorido repartido com as 7 cores primordiais, né? O Newton achava que havia 7 cores primordiais, e aí só um comentário sobre isso, né? Essa divisão dele em 7 cores do arco-íris, que tá lá na música da Xuxa e tudo, baseava-se no fato do 7 ser um número importante para os alquimistas e para os místicos da época, e também por já ser meio que uma convenção, né? Por exemplo, já se dividia as notas musicais em 7. Embora, na verdade, existam infinitas cores, né? Uma para cada frequência do espectro visível, da mesma forma que não existe apenas 7 notas musicais. Que eu digo as músicas indianas, né? Exatamente. Outros povos têm outras escalas musicais, embora a gente conheça essa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que vem da tradição europeia, né? Que é mais conhecida pra gente. Mesmo na nossa escala musical, né, a gente inventa subterfúgios para continuar tendo 7, né? A gente faz o bemol sustenido, não sei o quê, que basicamente é um subterfúgio para dizer, não é só 7. Aí o pessoal fala que é semitom, né? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, né? Mas continua sendo Dó e continua sendo Ré para poder manter a figura de 7, né? Exatamente. Mas é uma coisa arbitrária, né? Só isso que o ouvinte tem que ter em mente, né? Que muitas dessas convenções foram arbitrárias, e essa da divisão das notas e das cores é arbitrária porque o 7 era importante para a cultura judaico-cristã, né? Deus criou o mundo em 7 dias, coisas desse tipo. Exato, 7 mares e tal, né? Exatamente. Bom, dando prosseguimento aqui, né, pessoal? Desse modo, né, o Newton demonstrava que as cores nada mais eram que uma propriedade da luz e não dos corpos. E isso tinha profundas implicações não só na ciência, mas também na sociedade da época. Para se ter uma ideia, né, na Europa, durante a Idade Média e no início ali da Idade Moderna, as cores possuíam uma hierarquia entre elas, e vários códigos civis estabeleciam que certas cores só podiam ser usadas por pessoas que ocupavam uma determinada posição social, ou que eram de um certo, né, nível de nobreza, ou que exerciam certas profissões também. Um plebeu poderia até ser preso, né, se ele chegasse a usar uma cor que era destinada aos nobres. E agora, né, com essa nova concepção de cor introduzida pelo Newton, provava-se que todas as cores eram a mesma coisa, uma parcela de luz. Bom, as ideias de Newton sobre a natureza corpuscular da luz, né, que ele defendeu até a morte, que foi formalmente apresentado em seu livro Optics, ou Óptica, em 1704, acabaram, entretanto, sendo confrontadas por outra teoria, né, que é a teoria ondulatória da luz, proposta por um contemporâneo seu, o holandês Christian Huygens, e ele apresentou esse trabalho, né, o Huygens, no seu Traité de la Lumière, ou Tratado da Luz, publicado em 1690. E nesse tratado, né, ele fez a primeira descrição matemática da luz, onde ele conseguia descrever com bastante precisão fenômenos como a reflexão e a refração da luz, descrevendo-a como uma onda se propagando no que eles chamavam de éter, né? Assim, as cores, já demonstradas por Newton como sendo parte da luz, seriam apenas ondas de luz em diferentes frequências. Então ele agora tinha uma demonstração matemática daquilo que o Newton tinha demonstrado empiricamente. Exato, e esse nome que você falou, o éter, né, era o nome que os filósofos e os naturalistas da época davam a uma substância hipotética que acreditavam existir em todo o universo. As características principais do éter seriam não possuir massa, nem volume, e ser indetectável, não provocando assim atrito nenhum. A ação à distância proposta pelas leis newtonianas, que propunha a existência de forças exercidas entre os corpos sem a necessidade de contato entre eles, como a atração que o Sol exerce sobre os planetas, eram quase sempre explicadas pela proposição de algum tipo de éter, que acabaria intermediando esse processo. Dessa forma, os defensores da teoria ondulatória da luz propunham a existência de um éter luminífero,
no qual os pulsos de luz se propagariam. A existência desse tal éter, entre outras coisas, implicaria que a luz possuía uma velocidade finita, fato que foi comprovado no Observatório de Paris pelo astrônomo dinamarquês Ole Rema, que inferiu que a luz tinha velocidade finita devido às discrepâncias nas medidas dos eclipses da lua Io, uma das luas de Júpiter descobertas por Galileu. Quando a Terra estava mais próxima de Júpiter, os eclipses de Io eram mais rápidos do que quando a Terra estava mais distante desse gigante. Essas discrepâncias eram uma consequência do tempo que a luz leva para chegar na Terra. Se a luz tivesse velocidade infinita e chegasse aqui instantaneamente, isso provavelmente não ocorreria. As teorias de Huygens e de Newton se confrontaram durante muito tempo, mas no início do século XIX prevalecia a visão de que a luz era uma onda, ainda que isso não explicasse seu comportamento geométrico devido ao fato de que a teoria corpuscular da luz não era capaz de explicar o fenômeno da difração e da interferência da luz. Que é algo mais ou menos assim, ó. Quando você passa a luz por um buraco muito estreito, a luz interage com a fenda da abertura e interfere consigo mesma, criando padrões de difração, ou seja, variações na sua intensidade que sai do outro lado. Caso a luz fosse uma partícula, ela poderia ser desviada pela fenda, mas não difratar. O embate acerca da verdadeira natureza da luz, se esta era ondulatória ou corpuscular, seria resolvido, entretanto, em outro campo de estudo, até então completamente desconectado da ótica, que é organismos vivos. Desde os estudos da antiguidade, com os peixes e arraias elétricas, já se sabia que seres vivos podiam, entre aspas, gerar eletricidade. E após a Renascença, ali, que vai de 1300 a 1700 mais ou menos, havia uma suspeita de que a força vital, capaz de dar vida aos corpos, tinha alguma coisa a ver com a eletricidade, devido aqui principalmente aos espasmos musculares causados pelo choque elétrico. Assim, no século XVIII, já se suspeitava da relação entre força vital e eletricidade, tanto que choques eram recomendados para reanimar os pacientes, muito embora a eletricidade fosse vista como um fenômeno secundário do vitalismo. Já que a eletricidade era estudada principalmente por médicos que se debruçavam sobre os corpos de animais dissecados, não é aqui nenhuma surpresa que tenha sido um médico a demonstrar essa ligação. O médico que a gente está falando aqui foi o italiano Luigi Galvani, um dos pais da obstetrícia moderna, que entre outras coisas estudava o uso da eletricidade na medicina. No final do século XVIII, por volta de 1780, Galvani estava conduzindo uma série de experimentos envolvendo eletricidade estática com rãs dissecadas. Um dia, sem querer, um dos assistentes de Galvani esbarrou com um bisturi no nervo ciático da coxa de uma das rãs, e ao entrar em contato com o metal, produziu-se uma faísca e a perna da rã se moveu, demonstrando assim que a eletricidade podia ser de alguma forma convertida em vitalismo. O fenômeno observado por Galvani foi batizado por ele de eletricidade animal e foi descrito no seu trabalho Comentários de Viribus Electricitatis in Motu Musculari, ou Comentários sobre a força da eletricidade no movimento muscular, traduzido aqui do latim. Na teoria desenvolvida por Galvani, o estímulo dos músculos era conduzido até eles por um fluido elétrico ou eletricidade transportado pelos nervos, o que é parcialmente correto, já que a comunicação entre as células do corpo se dá realmente através de pulsos elétricos. Entretanto, a concepção seticentista de Galvani estava errada, pois ele imaginava que havia um estoque de eletricidade animal produzida pelo organismo da rã. O Galvani chegou a sugerir que essa eletricidade ficava armazenada na pelvis das rãs. Esse estoque de eletricidade animal seria utilizado pelos seres vivos para levar ímpeto ou força vital aos seus músculos. Ao saber dos resultados obtidos por Galvani com a eletricidade animal, o seu amigo e rival intelectual, o também italiano e professor de física experimental da Universidade de Pavia, Alessandro Volta, ficou muito impressionado e entusiasmado com a descoberta. Foi Volta, por exemplo, que batizou o fenômeno da eletricidade animal de galvanismo, hoje chamado de eletrofisiologia. Volta, desde jovem, era apaixonado pela eletricidade, tendo escrito um poema sobre o fenômeno quando ainda era estudante. O seu primeiro trabalho científico também lidava com a eletricidade e abordava mais especificamente o estudo da força de atração exercida pela eletricidade estática produzida por um eletróforo, que é uma máquina de indução eletrostática inventada pelo sueco Johan Wilke em 1762, mas cuja invenção devido a esse trabalho é quase sempre e erroneamente atribuída ao próprio Volta. Exatamente, só que, entretanto, após replicar o experimento de Galvani algumas vezes, o
Volta começou a duvidar, né, das conclusões do médico acerca da existência de uma eletricidade intrínseca, né, dos animais. Ele percebeu que o fenômeno só ocorria quando metais heterogêneos, ou seja, com diferentes composições químicas, eram postos em série com as pernas da rã. Assim, ele começou a especular, né, que o fenômeno estava de alguma forma associado às propriedades desses metais e não aos organismos das rãs. Dessa forma, Volta concluiu acertadamente que a eletricidade não era produzida no animal, mas que ela era transmitida através do seu corpo, que servia de condutor elétrico. A eletricidade não provinha, portanto, do interior do animal, como pregava Galvani, mas era provocada pela diferença de potencial elétrico dos metais atados às suas coxas. Essa diferença de potencial produzia um fluxo de cargas elétricas, que é a eletricidade propriamente dita, através do animal, e essa passagem de eletricidade através dos músculos é que gerava ali o movimento destes, né? Quando o potencial de ambos os metais se igualava, o fluxo de cargas ou eletricidade cessava e as pernas do animal voltavam a ficar imóveis. Os seus estudos, né, acabaram culminando na primeira fonte contínua de eletricidade, que foi a bateria elétrica, né, que foi ali apelidada na época de pilha de volta. A pilha de volta consistia num empilhamento alternado de discos de cobre e de zinco, separados por discos de feltro encharcados de uma solução aquosa condutora, ou eletrólito, né, usado para substituir a função da rã no experimento de Galvani. Inicialmente, as conclusões de Volta foram rejeitadas por Galvani, que continuava insistindo na existência de uma eletricidade animal, independente, né, dessa tal eletricidade química. Contudo, diante da demonstração empírica da eletricidade produzida pelas pilhas voltaicas, né, que conseguiu também animar os animais mortos, Volta acabou ganhando a discussão. Em todo caso, né, embora o Volta estivesse correto sobre a natureza química da eletricidade que havia movimentado lá as pernas da rã do Galvani, a ideia do Galvani de uma eletricidade animal também não estava totalmente errada, e hoje se atribui a ele a descoberta da bioeletricidade, que é a eletricidade produzida pelos organismos vivos. Por exemplo, né, os neurônios, eles produzem eletricidade para se comunicar entre si e funciona ali como um tipo de biocircuito elétrico. Contudo, o Galvani ele acabou morrendo sem saber disso, né, e tampouco teve tempo de dar continuidade ao seu trabalho sobre eletricidade animal. Entre 1796 e 1797, os revolucionários franceses, sob o comando do general Napoleão Bonaparte, invadiram o norte da Itália, então parte do Império Austríaco, e fundaram a República Cisalpina, com capital em Milão. Como o Galvani se recusou a jurar lealdade ao novo governo, que ele considerava como herege, ele acabou perdendo seu cargo de professor e o financiamento de todas as suas pesquisas, tendo morrido em dezembro de 1798, na mais absoluta miséria na sua cidade natal, Bolonha. Pois é, mas o sobrinho de Galvani, um tal de Giovanni Aldini, deu continuidade ao trabalho do seu tio e às suas ideias vitalistas associadas à eletricidade. Utilizando lá pilhas voltaicas e aproveitando-se da liberdade dada aos médicos pela Revolução Francesa para a realização de experimento com cadáveres humanos, Aldini fez diversos experimentos, na minha opinião, bizarros, com corpos de prisioneiros e indigentes tentando converter a eletricidade em elan vital. Nesses experimentos, ele aplicava correntes elétricas nas cabeças dos mortos em espetáculos públicos, demonstrando que, quando eletrocutados, os olhos dos cadáveres piscavam e se arregalavam, as suas línguas se movimentavam e as suas expressões faciais se alteravam. Ele acreditava que com isso estava reanimando o cérebro dos mortos, mas na verdade, o que estava sendo estimulado eram apenas os nervos da face, pois a corrente elétrica não atravessava o osso do crânio. A coisa mais importante sobre esses experimentos de Aldini é que eles acabariam influenciando a jovem escritora britânica Mary Shelley a criar a sua obra-prima Frankenstein, publicada há exatos 200 anos em 1818. Quanto ao Volta, esse teve um final mais feliz. Após um golpe militar em 1799, Napoleão instaurou a ditadura da República Francesa e se autoproclamou cônsul vitalício, ou presidente perpétuo para os íntimos, da França. Sendo Napoleão um admirador do trabalho de Volta e tendo Volta apoiado o governo revolucionário francês, ele acabou sendo convidado por Napoleão em
1801 para apresentar a sua pilha no Instituto Francês. Em 1804, Napoleão foi adiante em suas pretensões e se autoproclamou imperador dos franceses, estabelecendo o primeiro império francês. Agora promovido à realeza, Napoleão concedeu a Alessandro Volta, em 1810, o título de Conde do Império Francês, em honra ao seu trabalho no campo da eletricidade. Em 1815, quando Napoleão se ferrou e foi definitivamente derrotado pelos representantes do antigo regime, Volta foi nomeado professor da Universidade de Pádua, na região de Vêneto, na Itália, pelo imperador Francisco I da Áustria. Volta faleceu alguns anos depois, em 1827, na cidade de Como, na região de Lombardia, na Itália. Mais tarde, no final do século XIX, a unidade de potencial elétrico seria nomeada volts, em sua homenagem. Quanto ao Galvani, até hoje o seu nome está associado a diversos processos eletroquímicos, como a galvanização. A história de Galvani e Volta também nos serve de exemplo de que, caso o nosso país seja invadido por nações muito mais poderosas e organizadas do que a nossa, é mais seguro e fácil apoiar os invasores, os imperialistas, para não se dar mal, não é mesmo? Pois é. Bom, outra pessoa que deu importantes contribuições para o estudo da eletricidade, tanto na prática quanto na teoria, foi um dos fundadores, um dos founding fathers, como a gente chama aqui, dos Estados Unidos, o primeiro americano Benjamin Franklin. Franklin era um polímata, né, ou seja, uma pessoa que detém grandes conhecimentos sobre vários assuntos, e ele começou a estudar o fenômeno da eletricidade por volta de 1746, após assistir uma aula pública acerca da eletricidade estática dada por Archibald Spencer aqui em Boston. Nessa época, não só Spencer, mas vários outros estudiosos acreditavam que havia vários tipos de eletricidade estática. A eletricidade vítrea, que é a eletricidade estática gerada pelos vidros, a eletricidade resinosa, que era gerada pelas resinas, a eletricidade atmosférica, ligada aos raios relâmpagos e, enfim, assim por diante. Benjamin Franklin, entretanto, acreditava que todas as formas de eletricidade se deviam a um único e mesmo fenômeno, que ele atribuía a um fluido elétrico. As diferentes formas de eletricidade seriam decorrentes da variação de pressão desse fluido hipotético. Além disso, devido à observação de que certos raios sobem da Terra para o céu e outros descem do céu até a Terra, Franklin teorizou que o fluido elétrico podia ser composto de dois tipos de partículas ou cargas elétricas positivas e cargas elétricas negativas. Quando havia uma abundância de cargas positivas no céu, o raio descia até a Terra. Quando havia uma abundância de cargas negativas no solo, o raio subia até o céu. Por essa razão, o elétron, que é a carga elétrica presente nos metais e, portanto, na Terra, foi convencionado como carga negativa por Franklin, o que acabou sendo um pequeno incômodo para os engenheiros eletricistas do presente, como por exemplo aqui o nosso amigo Jorge, pois a corrente elétrica foi definida em termos de cargas positivas se deslocando na direção das cargas negativas, mas 99,9% dos circuitos elétricos que nós usamos no dia a dia se baseiam em corrente de elétrons, ou seja, cargas negativas e não prótons, cargas positivas, para operar. Dessa forma, é preciso sempre ter em mente que a corrente elétrica aponta no sentido inverso do qual as cargas estão verdadeiramente se movendo, devido ao sinal negativo do elétron. Um cacoete de nomenclatura que a ciência moderna herdou de Benjamin Franklin, mas pelo qual ele foi perdoado. Em 1748, Franklin já dominava todo o conhecimento sobre eletricidade estática disponível na sua época. Em particular, ele conduziu vários experimentos com um dispositivo conhecido como garrafa de Leyden, criada na Universidade de Leiden, nos Países Baixos, por Peter van Menschenbroek. Consistia numa garrafa de vidro com água no seu interior e tapada com uma rolha perfurada por uma haste metálica que ficava em contato com a água. Quando a sua haste era posta em contato com uma máquina de indução eletrostática, a garrafa de Leyden conseguia armazenar cargas elétricas, sendo, portanto, a primeira forma de capacitor elétrico já criada. E o que são capacitores? Capacitores são elementos do circuito capazes de armazenar energia na sua forma elétrica. A partir dos estudos da garrafa de Leyden, Franklin propôs a criação de uma bateria elétrica. Essa bateria de Franklin era composta de um sanduíche
diz 11 placas de vidro eletricamente carregadas por indução eletrostática intercaladas por placas de chumbo. Quando as extremidades da bateria eram conectadas entre si por um fio metálico, produzia-se momentaneamente uma corrente elétrica no fio até que as cargas do polo positivo se equilibrassem com as cargas do polo negativo. Essa bateria de Franklin, no entanto, não deve ser confundida com a pilha de volta, pois a bateria de volta extraía eletricidade a partir de um processo eletroquímico chamado oxirredução dos metais, onde a diferença do número de oxidação de diferentes espécies de metal faz com que eles reajam quimicamente e troquem elétrons entre si, que é o mesmo processo que utilizamos nas pilhas e baterias modernas, que extraem sua energia a partir de processos químicos. Já a bateria de Franklin, que não é verdadeiramente uma bateria, já que a sua energia não tem origem química, mas sim nos campos eletrostáticos do interior do dispositivo, é um ancestral dos modernos capacitores elétricos, tal qual a garrafa de Leyden. Isso mesmo, e em 1750, o Benjamin Franklin publicou uma proposta de experimento para provar que a eletricidade dos raios era a mesma eletricidade que circulava nos materiais aqui na Terra, como a resina e o vidro. O experimento proposto por Franklin era utilizar uma barra de ferro apontada para o céu, conectada a uma garrafa de Leyden, de modo a demonstrar que as nuvens poderiam carregar a garrafa por indução eletrostática. Em maio de 1752, um francês chamado Thomas François Dalibard foi louco o suficiente para conduzir esse experimento. E em junho, em face do sucesso do francês, o Franklin tomou coragem e tentou ele próprio pôr em prática aquilo que ele tinha proposto, mas sendo cauteloso e sabendo do absoluto perigo que ele corria, ele substituiu a barra de ferro por uma pipa. Diferente da imagem divulgada na cultura pop, o Franklin não foi burro o suficiente para erguer uma pipa e ficar lá paradão, tendo como objetivo explícito que um raio atingisse ele e a pipa. A possibilidade de ser atingido por um raio foi um risco que ele correu, mas não era o objetivo do experimento. O que o Franklin queria, na verdade, era empinar a pipa num dia de chuva, de modo que as nuvens eletricamente carregadas transferissem cargas para uma garrafa de Leyden conectada à pipa por um condutor. Com isso, ele demonstraria que as nuvens se carregavam eletricamente e que o raio era um fenômeno secundário da indução eletrostática das nuvens. Ou seja, os raios eram provocados pela mesma, entre aspas aqui, matéria elétrica ou matéria eletricamente carregada que provocava as correntes elétricas aqui na Terra. O seu experimento com a pipa ocorreu lá na cidade da Filadélfia e essa pipa erguida pelo Benjamin Franklin ela tinha duas linhas, uma de seda e outra de cânhamo. Cânhamo é aquele material que a gente faz tirando da maconha, para quem não sabe. Bom, a linha de seda foi mantida seca nas proximidades de Franklin, para isolá-lo, e foi usada apenas para controlar a pipa, ou seja, ela não conduzia eletricidade. Já a linha de cânhamo foi completamente molhada para servir de condutor, sendo conectada à garrafa de Leyden por intermédio de um molho de chaves, que ele pegou com um amigo dele, um vizinho dele, o pedreiro e carpinteiro, e também herói da independência dos Estados Unidos, Benjamin Locksley. Quando começou a relampejar, as duas linhas começaram a se afastar uma da outra, demonstrando que as linhas estavam sofrendo indução eletrostática, e quando os metais da garrafa de Leyden e do molho de chaves, que estava conectado na linha de cânhamo, se tocavam, ou a mão do Benjamin Franklin tocava as chaves, faíscas eram liberadas. Ficava demonstrado assim a natureza eletrostática de raios e relâmpagos. Os resultados desse experimento foram publicados em outubro de 1752 no Pennsylvania Gazette, e em dezembro o ocorrido foi lido para os membros da Royal Society lá em Londres e publicado no seu renomadíssimo Philosophical Transactions. Lembrando, para os ouvintes que nesse período Benjamin Franklin era um cidadão britânico, ainda não havia ocorrido a independência dos Estados Unidos, ainda eram colônias do Reino Unido. Bom, o sucesso do experimento motivou outras pessoas a realizar o mesmo intento em várias partes do mundo e várias delas, que não tiveram a mesma precaução de Benjamin Franklin, não se isolaram eletricamente e acabaram sendo eletrocutadas. Foi o que ocorreu, por exemplo, com o professor Georg Wilhelm Hirschmann, lá em São Petersburgo, na época capital da Rússia czarista, e por essa razão, a equipe do TemaCast e os ministérios da saúde do Brasil e da Rússia advertem: não tentem isso em casa, não tentem fazer esses experimentos em casa, que vocês podem acabar eletrocutados e a gente não tem nada a ver com isso. A não ser que você seja russo, porque aí nada pode te acontecer. Pois não, acontece sim, tu vê que esse cara aí, o russo aí, se ferrou, cara? O cara achou que ele era russo, que ele podia fazer com uma linha só, e falou, esse negócio de duas linhas é frescura de americano. E tomou, exatamente. Pois é, mas quando trabalhava com a sua bateria, que como explicamos, era na verdade um capacitor,
Franklin havia descoberto empiricamente que as cargas elétricas têm preferência por superfícies pontudas, ou seja, quanto mais pontudo for o condutor, mais cargas vão se armazenar ali. Outra coisa que ele percebeu é que as cargas sempre fluíam pelo caminho que oferecia menor resistência elétrica, que é o caminho preferencial, e que elas iam do ponto de maior potencial elétrico para o de menor potencial. Visto que a Terra era repleta de carga negativa, nada possuía um potencial elétrico menor do que a própria Terra. Então, sabendo disso, e agora tendo a prova definitiva que os raios se originavam de nuvens eletricamente carregadas, e também estando ciente do experimento de Dalibard, ele propôs a criação do para-raio, colocando uma barra de ferro no topo de um edifício e conectando essa barra ao solo por um condutor elétrico, o sistema seria capaz de canalizar e desviar o raio para o chão, evitando que ele atravessasse pelo meio do prédio, causando um incêndio. Em reconhecimento pelo seu trabalho com a eletricidade, Benjamin Franklin recebeu do Royal Society em Londres a medalha Copley e se tornou um dos primeiros e um dos pouquíssimos americanos a ser autorizado a ser membro dessa sociedade. Também por esses estudos recebeu o título de doutor honoris causa das universidades de Harvard e de Yale. No sistema de unidades gaussiano, a unidade de carga elétrica é o Franklin, cujo símbolo são as letras F e R. Entretanto, devido ao enorme prestígio e influência da cultura francesa no século XIX, também pelo fato de ser bem mais simples, o sistema métrico criado em Paris, onde se originou o moderno sistema internacional de medidas, prevaleceu sobre os demais sistemas, menos nos Estados Unidos, E nesse sistema, o nome da unidade de carga elétrica é chamado de Coulomb, coincidentemente um francês de quem falaremos na continuação deste episódio. E já que a gente falou a respeito aí de sistema métrico criado em Paris, onde os países adotaram, menos os Estados Unidos, e só por uma curiosidade aqui, um assunto bem off-topic, Desde que Thomas Jefferson, um dos autores da Declaração de Independência dos Estados Unidos e o seu terceiro presidente, vem se tentando adotar o sistema internacional nas terras do Tio Sam. Thomas Jefferson, por exemplo, teve sua iniciativa derrotada pelos cientistas e engenheiros locais, pois na visão dos tecnocratas e industriais estadunidenses, o seu projeto de internacionalização do sistema de medidas dos Estados Unidos enfraquecia a nascente indústria do país. Assegurar um sistema de medidas local era uma forma de assegurar o mercado. Mais de um século depois, o escocês Alexander Graham Bell, que vulgo pai do telefone, também se pronunciou publicamente numa comissão do Congresso nos Estados Unidos, em Washington, em favor do sistema métrico, dizendo que o sistema de pesos e medidas dos Estados Unidos criava uma quantidade desnecessária de trabalho. Em 1916, foi criada a US Metric Association, que é uma associação dedicada a promover a metrização de pesos e medidas em todos os Estados Unidos. Embora a associação exista até hoje, e essa associação hoje possui só 2 funcionários, após 100 anos, muito pouco foi feito nesse sentido, apenas algumas coisas como refrigerantes, certas partes de veículos fabricadas no exterior e remédios usam o sistema métrico. A última grande iniciativa de internacionalização das medidas nos Estados Unidos foi feita em 1968, quando o Congresso encomendou um novo estudo de 3 anos, recomendando no final que o sistema fosse implementado no país ao longo de 10 anos. Entretanto, diversas associações de donos de pequenas e médias empresas se manifestaram contra a decisão, opondo-se à intervenção governamental e à globalização que, abre aspas, tiraria emprego de americanos em prol de estrangeiros. E o projeto acabou sendo engavetado. Onde a gente conclui que nos Estados Unidos vale a máxima do faço o que eu digo e não o que eu faço, ou então globalização no dos outros é refresco. Um outro argumento bastante usado lá nos Estados Unidos é que o custo da implementação é enorme e os benefícios muito pequenos. E olha só uma outra curiosidade aqui, fora os Estados Unidos, apenas a Libéria e o Mianmar utilizam esse sistema chamado
de sistema imperial, que é o sistema que os Estados Unidos utilizam. Um comentário aqui. Aqui nos Estados Unidos, as crianças nas escolas aprendem os dois sistemas, o sistema imperial e o sistema métrico. E o sistema imperial, ele é realmente o sistema que é utilizado para o comércio, enfim, para as relações interpessoais, é o que você vai ver na maioria dos produtos, com algumas exceções, como você citou, mas quando você pega na comunidade científica, quando a gente está falando de medidas científicas, as unidades que são utilizadas é do sistema métrico. Enfim, as crianças acabam sempre estudando os dois sistemas, só que ainda há esse papo até hoje de que vai se mudar o sistema para o sistema métrico algum dia. Pois é, mas vamos voltar então aqui, né? Isso foi só uma parte que a gente falou aí a respeito de sistemas de medidas. Vamos voltar aqui para o nosso amigo, o Benjamin Franklin. Então, anos depois, né? Ele acabou doando seus aparatos elétricos para a Universidade de Harvard, para criar ali um laboratório de elétrica. Entretanto, esta coleção original se perdeu num grande incêndio lá em 1764 e após o incêndio, o Franklin recriou a infraestrutura laboratorial e os instrumentos desse segundo laboratório podem ser visitados hoje em dia no Centro Científico de Harvard, no Harvard Collection of Historical Scientific Instruments. E eu te pergunto, Igor, você já foi? Você que trabalha aí dentro dessa universidade, você já foi visitar esse centro aí? Já. Fica, inclusive, muito perto de onde eu trabalho. E uma dica para quem vier a Boston, os museus do MIT e os museus, eu falo museus que Harvard tem muitos museus, mas o Museu de Tecnologia do MIT, que eles focam principalmente na evolução, na história da robótica, e os museus de Harvard, Museu de Arte, Museu de História Natural, Museu de Ciência, são, assim, imperdível. O Museu de Artes de Harvard tem o 6º maior acervo das Américas e o maior acervo em universidades das Américas e acho que um dos maiores do mundo. Vale muito a pena. Tá certo. Bom, olha só, uma outra curiosidade sobre o Benjamin Franklin é que ele, assim como o nosso Santos Dumont, nunca patenteou qualquer um dos seus inventos. Na sua autobiografia, Benjamin Franklin diz o seguinte acerca de patentes. Abre aspas. Da mesma maneira que nós tiramos proveito das invenções de terceiros, nós deveríamos nos alegrar pela oportunidade de servir outros com alguma de nossas invenções. E isso nós deveríamos fazer gratuitamente e generosamente. Fecha aspas. Bom, pessoal, e aqui então nós encerramos a primeira parte desse episódio onde nós falamos sobre eletricidade e continuaremos falando na segunda parte. E agora nós vamos para o nosso bloco de jabá e eu vou convidar aqui o nosso amigo Igor Alcântara para fazer o jabazinho. Vai lá, Igor. Pois é, galera. O jabá é diferente dos que eu fazia antigamente, mas é o mesmo que eu fiz do último episódio que eu gravei, que é sobre os meus workshops. Eu estou fazendo agora uma quantidade menor de workshops, mas tenho workshops na área de ciência de dados. Eu estou atualmente fazendo 3 workshops, que são basicamente os mesmos workshops que eu faço aqui nos Estados Unidos, só que obviamente é tudo em português. Então eu tenho um workshop de fundamentos da ciência de dados, que é muito focado em estatística, mas é teoria e prática, você vai fazer os modelos estatísticos e tudo que a gente ensina. Tem um outro que é sobre introdução a Machine Learning, que é para quem não tem nenhum conhecimento de Machine Learning. A gente vai da teoria do início com prática, então você vai fazer rede neural, você vai fazer regressão, você vai fazer clustering, é bem interessante. E eu tenho um outro workshop que é sobre a linguagem R ou R, que junto com Python, né, são as 2 linguagens mais utilizadas para quem trabalha com Machine Learning, inteligência artificial, ciência de dados, etc. Então são 3 workshops independentes, você não precisa fazer os 3, você pode fazer aquele que você quiser em qualquer ordem, não precisa ter conhecimento prévio e tal, e é online, você faz do conforto do seu lar, tem certificado de participação, e é um dia inteiro de workshop, então a gente consegue cobrir bastante coisa. Cada um deles, né, um dia inteiro. Então, já estou com inscrições abertas para workshops em março, em abril e em maio. Cada um desses meses é um workshop diferente. Então, um março é de fundamentos de ciência de dados. O de abril é linguagem R e o de maio é o de Machine Learning. E aí, depois que acabar essas datas, só lá para agosto ou setembro vai começar de novo um novo ciclo. Então, dá uma olhada lá no meu site, que tem link para inscrições e mais informações, que vocês já sabem, é o igoralcantara.com.br. E você, meu amigo Jorge
Virgílio de Almeida Silva. Olha aí, Francisco. O meu jabá vai ser rapidinho e vai ser sobre o TemaCast. Falar que o pessoal tá escrevendo pouco pro TemaCast, né? A gente teve um aumento aí de downloads, mas não teve um aumento do feedback do pessoal, então pedi ao pessoal que nunca nos escreveu que nos escrevam. E se você já escreveu pro TemaCast, escreva sobre os novos episódios, né, conforme eles forem saindo. Perfeitamente. Pessoal, então nós ficamos por aqui. Queria agradecer aí a boa vontade do Igor e do Jorge Virgílio em participar comigo e agradecer especialmente a você, que é o nosso ouvinte, tá? Que nos tolera a cada episódio e desejar para vocês aí um bom início de 2018 e até o próximo episódio. Um abraço para todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.